Olá pessoal, meu nome é Graciella, sou professora de Ginecologia e Obstetrícia aqui da MedCof e Revalida e é um prazer estar aqui com vocês hoje para a gente conversar um pouquinho sobre os principais temas que podem ser cobrados na prova prática de Ginecologia e Obstetrícia do Revalida. Então, a primeira coisa que a gente deve dar bastante atenção quando a gente fala de uma prova prática é conhecer o estilo da prova, né? Então, o que a gente sabe sobre a prova de ginecologia e obstetrícia do Revalida, prova prática? Em geral, são cobrados tanto os temas de ginecologia quanto de obstetrícia. São temas que fazem parte do dia a dia do médico, né? Então, é muito interessante porque eles não costumam se apegar muito naquelas picuinhas, naqueles rodapés de livro. Em geral, eles cobram temas que de fato são bastante importantes, temas que a gente costuma ver com frequência no dia a dia. Os cenários, eles são simulados com atores padronizados, que costumam ter já respostas prontas, né? E costuma ser feita uma filmagem do desempenho do candidato, justamente para que depois ele possa assistir essa gravação, né, dessa prova, para ver se existe a possibilidade ou não de ter algum recurso de alguma questão. As estações têm uma duração estimada de cerca de 10 minutos e, em geral, quando são cobrados procedimentos, são procedimentos que exigem poucos materiais. A gente tem que lembrar que é uma prova muito grande, né? A ideia é que ela seja aplicada de forma mais homogênea possível. Então, quanto menos materiais, quanto menos recursos forem necessários, maior a chance de a gente garantir uma boa execução dessa prova. Então, isso é o que a gente espera, de uma forma geral, da prova prática. Quando a gente fala um pouquinho sobre os temas, né, sobre os casos clínicos, em geral, são temas nos quais a anamnese e o exame físico são ricos, né? Aqueles temas que, tirando uma boa história do paciente, fazendo o exame físico bem feito, você já vai ter pistas suficientes de qual que é a patologia, qual que é o problema. Em geral, são temas mais comuns ao generalista, então coisas que não é raro a gente ver numa unidade básica de saúde mesmo, né? Aqueles temas que é interessante que todo médico domine, porque isso pode acontecer na prática diária de qualquer um, mesmo de quem não é especialista, e lembrar sempre das medidas de promoção de saúde. Então, especialmente nas estações aí de ginecologia, é muito comum que isso seja cobrado. O que a gente pode propor para essa paciente? Sempre lembrar de prevenção de infecção sexualmente transmissível, de rastreamentos ginecológicos. Então, isso é algo para a gente ter em mente, porque sempre acaba ajudando a gente a garantir uns pontinhos a mais na prova prática. Uma máxima que eu acho que é uma coisa que a gente já tem que ter em mente logo nesse começo é: exame físico bem feito é muito importante. Então a gente tem que lembrar de todas as etapas do exame físico ginecológico, do exame físico obstétrico. Muita gente muitas vezes acaba perdendo ponto porque se embanana ali na hora de falar o exame físico, acaba falando só um exame físico direcionado e muitas vezes é comum que seja parte do checklist um exame físico completo, né? Então lembrar que mama faz parte do exame físico ginecológico, tudo isso é muito importante porque se a gente sistematiza esse exame físico, se a gente memoriza como que ele é importante, a gente lembra de falar na hora da prova, muitas vezes a gente acaba ganhando pontos preciosos. Aqui eu separei uma lista dos temas que já foram cobrados em estações prévias, então é importante ver que de fato a gente tem uma coerência, são temas que são bastante importantes, fazem parte do dia a dia do médico, né? Isso mostra pra gente mais ou menos qual que é o sentido dessa prova. Então já caiu estação aí de doença inflamatória pélvica aguda, placenta prévia, gestação indesejada, sífilis primária, colpostologia oncótica, diabetes mellitus gestacional, exame físico de mamas, consulta obstétrica, síndrome HELP, climatério e violência sexual. Então, baseado nisso, eu separei alguns temas que eu considero temas quentes para essa revisão, né? Temos também um bônus com alguns temas adicionais, mas basicamente a gente vai falar um pouquinho sobre assistência ao parto vaginal, vulvovaginites, trabalho de parto prematuro, sangramento uterino anormal, depressão pós-parto, anticoncepção e como bônus eu coloquei uma pincelada sobre colpostologia oncótica e endometriose. Então, nosso primeiro tema vai ser assistência ao parto vaginal. Como que isso pode ser cobrado, né? Então eu tentei mimetizar aí mais ou menos como que é uma estação, né, da prova prática do Revalida para a gente entender como que esse tema pode aparecer na prova de vocês. Então a gente tem um cartão que traz aí no enunciado uma gestante primigesta que está com 39 semanas e procurou o pronto-socorro porque está com contrações uterinas dolorosas e irregulares. E aí nos próximos 10 minutos de estação, quais são as tarefas esperadas, né? Realizar uma anamnese, um exame físico da paciente, dar o diagnóstico e fornecer a assistência necessária, indicar medidas para a prevenção de complicações pós-parto e esclarecer as dúvidas da paciente. Então, o que a gente tem que lembrar para poder acertar essa estação, né? A gente tem que lembrar primeiro as fases clínicas do trabalho de parto. Quando que a gente diz que uma paciente está de fato em trabalho de parto? Ela precisa ter contrações uterinas rítmicas, regulares, dolorosas e que modificam o colo uterino. Com modificar, não significa só que precisa ter uma mudança da dilatação cervical, mas esse colo ele precisa afinar, ele precisa
precisa mudar a consistência, né? Então, aquele colo que era grosso posterior, ele vai ficando medianizado, depois ele vai ficando mais fino. Então, isso aqui também mostra pra gente que tá havendo uma alteração do colo do útero. E aí, quando a paciente entra, de fato, em trabalho de parto, a gente tem algumas fases importantes. A primeira fase é a fase de dilatação. E essa fase a gente já vai dividir em dois momentos. Então, tem a latência, né, do trabalho de parto. Então, uma fase de dilatação em que a paciente já tem essas contrações uterinas dolorosas que modificam o colo, mas é uma progressão lenta da dilatação cervical. Essa é uma fase que pode durar várias horas. Então, é mais comum que a gente recomende, inclusive, que a paciente tente ficar em casa nesse período, porque quando a gente interna a paciente numa fase muito precoce de trabalho de parto, aumenta a chance, às vezes, da gente tomar alguma conduta, achando que esse trabalho de parto está muito moroso, está demorando demais. E o ideal é que ela consiga aproveitar o máximo de tempo possível com métodos de analgesia não farmacológico, posições verticalizadas, ficar se movimentando bastante, até que a gente entre na fase ativa do trabalho de parto. Isso costuma se dar com uma dilatação cervical mais ou menos de 4 a 5 centímetros. Esse é o momento que é interessante a gente internar a paciente, para a gente começar a fazer o registro desse trabalho de parto. É o momento que a gente tem a recomendação de preencher o partograma. Por que é importante a gente estar de olho na paciente? Porque aqui a gente já espera um padrão. A gente espera que haja uma dilatação cervical de mais ou menos 1 centímetro por hora. Então é nesse momento que a gente tem que observar, será que esse trabalho de parto está evoluindo de forma fisiológica ou está demorando mais do que devia? Ou tem alguma coisa que não está indo tão bem? Como que está esse bebê? Então esse já é um momento interessante da gente ter essa paciente mais observada pelo obstetra. E aí depois a gente entra no período expulsivo. Por definição, o período expulsivo é quando a paciente já teve a dilatação cervical total, a gente já tem uma dilatação total do colo do útero, e aí a gente só espera que esse bebê nasça, né? E esse período ele pode variar se a gente está falando de uma paciente que está no seu primeiro parto ou uma paciente que já é multípara, e se essa paciente está analgesiada ou não. A gente sabe que, em geral, as pacientes analgesiadas, elas podem ter um período expulsivo que dure aí 1 hora a mais, tanto na paciente primigesta, quanto na paciente que já teve parto prévio. E aqui é muito importante a gente garantir que a gente vai avaliar a vitalidade fetal. É nesse período, né, que é muito importante a gente estar de olho como é que tá a cardiotocografia desse bebê, como é que tá o coraçãozinho, se não tá desacelerando, se não tá dando sinais de sofrimento fetal agudo, porque isso pode mudar o modo como a gente vai manejar esse trabalho de parto. Depois a gente tem a terceira fase, né, que é o período de dequitação. Então é aquele momento em que há a saída, né, o descolamento da placenta. É importante que a gente adote uma conduta ativa, a gente chama, né, de manejo ativo do terceiro período, que é a administração de ocitocina profilática, que deve ser feita em todas as pacientes. Quando a gente clampeia, né, o cordão umbilical antes de ter a dequitação, é importante que a gente faça uma tração controlada desse cordão. A gente não pode puxar com muita força, de forma intempestiva, porque senão a gente aumenta o risco de uma inversão uterina ou até mesmo de romper o cordão umbilical e a gente ter dificuldade depois para fazer a dequitação dessa placenta. Mas fazer uma tração de forma controlada, de forma contínua, isso ajuda para que a gente consiga ter uma dequitação adequada. E sempre depois que há a dequitação é muito importante que a gente avalie se a placenta está íntegra, porque a gente sabe que restos placentários são uma causa importante de hemorragia pós-parto. Então tudo isso aqui são medidas para a gente ajudar a garantir que haja uma boa dequitação e diminuir a chance de complicações associadas a esse período. Depois a gente tem a quarta fase, que é essa primeira hora após a dequitação. Esse é o período de ouro, em que a gente tem que ficar muito atento, porque é quando a paciente tem o maior risco de evoluir para uma hemorragia pós-parto. Então a ideia aqui, a gente não precisa tomar nenhuma conduta específica, a gente precisa ficar de olho nessa paciente. Então, ver se o útero está bem contraído, ver se o sangramento vaginal está dentro daquilo que era esperado, como que estão os sinais vitais dessa paciente. Porque se acontecer dela evoluir com uma hemorragia pós-parto, a gente tem que identificar isso o quanto antes e propor um tratamento adequado. Algo que a gente tem que lembrar, né? O que a gente deve fazer, o que a gente deve evitar quando a gente está fornecendo assistência a uma paciente que está em trabalho de parto. Então aqui eu separei algumas condutas recomendadas e condutas que devem ser evitadas, que não são recomendadas. Dentre as condutas recomendadas a gente tem a ingestão de líquidos e dieta leve, então a gente não deve deixar a gestante em jejum por longos períodos, a gente sabe que é seguro oferecer, né, uma dieta que seja leve, líquidos para essa paciente, para garantir um maior conforto para ela, diminuir o risco de hipoglicemia. É importante a gente também oferecer métodos não farmacológicos e farmacológicos para alívio da dor, então isso vai ser sempre pautado pela demanda da paciente. A gente sabe que o limiar de dor ele é muito subjetivo, então a gente não tem uma regra, né? A partir de tantos centímetros de dilatação a gente vai oferecer analgesia, isso não existe, a gente tem que ir avaliando com a paciente qual que é o melhor momento. Os métodos não farmacológicos devem ser oferecidos desde o início do trabalho de parto e os farmacológicos a gente vai avaliar de acordo com o limiar de dor e a demanda da paciente.
Importante também a gente encorajar que a paciente se movimente, que ela adote posições verticalizadas. A gente sabe que isso é muito positivo, tanto para a evolução do trabalho de parto, quanto para a paciente, né? Para ela ter um pouco mais de conforto nesse momento. Aquela paciente que fica lá deitada o trabalho de parto todo, essa é uma paciente que não está se sentindo tão confortável, a gente tem um risco aumentado de ter algum tipo de distócia, a gente tem risco de outras complicações associadas a essa imobilização prolongada. A gente quer mais é que essa paciente se movimente. E garantir um suporte emocional, né? Assistência empática, individualizada, permitir que essa paciente tenha um acompanhante da sua escolha ali do lado e garantir que todas as dúvidas sejam sanadas e que ela se sinta segura e saiba que ela está num ambiente seguro para passar por esse momento aí tão intenso que é o trabalho de parto. Quais condutas que não são recomendadas? Isso é importante porque isso muitas vezes é cobrado sim em prova. Então lembrar que a gente não tem indicação de fazer enema ou lavagem intestinal, a gente não tem indicação de fazer tricotomia, que é essa raspagem de pelos pubianos e perineal de rotina. Às vezes quando a gente vai fazer um parto cesárea, a gente percebe que tem pelos ali na região em que vai ser feita a incisão, isso pode ser conversado para fazer naquela região, mas não é uma conduta que deva ser feita de rotina, especialmente na região perineal aí da paciente. E a episiotomia, amniotomia e instrumentalização, que é o uso de fórceps ou de vácuo extrator, sempre vão ter que ser indicados de forma muito individualizada. A gente não tem recomendação de fazer episiotomia de rotina, amniotomia de rotina ou indicar fórceps de rotina. Isso está incorreto. É claro que são medidas que muitas vezes a gente vai lançar mão de acordo com a evolução do trabalho de parto e deve ser algo que deve ser informado para a paciente, a decisão deve ser sempre compartilhada. É importante que a paciente esteja ciente de todas as etapas aí da assistência a esse trabalho de parto. E aqui eu separei só para a gente relembrar um pouquinho do mecanismo do parto vaginal, né? Então a gente tem algumas etapas aí que acontecem para que o bebê possa nascer por via vaginal. Primeira coisa que acontece é a insinuação. Insinuação é quando a gente tem a passagem do diâmetro biparietal pelo estreito superior da pelve. Na prática é quando a gente faz um toque vaginal e a gente sente que a região do occipício do bebê, considerando uma apresentação cefálica fletida, atinge o plano zero de Deli. Então esse é o momento que algumas pacientes percebem que a barriga dá uma caidinha, né? Como se o bebê estivesse encaixado. Então esse já é um primeiro mecanismo do parto vaginal. Em pacientes primíparas isso pode acontecer algumas semanas antes dela entrar de fato em trabalho de parto. Em pacientes multíparas é mais comum que isso aconteça já durante o trabalho de parto. Segundo momento é a descida. Então aquele momento que a apresentação fetal ela vai de fato, né, ela já entrou ali no estreito superior da pelve e vai descer pela pelve da paciente. Junto com isso, ou depois, é um movimento que acaba sendo meio conjugado, a gente tem a rotação interna, que é o momento em que a cabeça do bebê, pensando numa apresentação cefálica, roda procurando se adaptar, né, adaptar o seu maior diâmetro ao maior diâmetro da pelve materna. Então, em geral, vai ser aquele diâmetro anteroposterior, se a gente pensar especialmente no estreito inferior. Depois, a gente tem o desprendimento da cabeça fetal, então é aquele momento ali que o bebê já coroou e acaba fazendo o hipomóculo, faz uma deflexão da cabeça e acaba liberando, desprendendo a cabeça fetal. Depois a gente tem uma rotação externa, que é quando a cabeça do bebê, né, adota a mesma posição que ela tinha antes da rotação interna. E aí nesse momento que a gente vai conseguir ajudar com o desprendimento das espáduas. Então, em geral, o primeiro desprendimento do ombro anterior, né, abaixo da púbere, e depois do ombro posterior, que é aquele momento que há uma distensão da região do períneo, que tem risco de ter uma laceração ali, que é importante que a gente esteja bem atento quando a gente está fornecendo assistência ao trabalho de parto. Então, em linhas bem gerais, esses são os principais momentos do mecanismo do parto por via vaginal. Isso é algo que pode cair na prova de vocês e que é sempre importante a gente ter na ponta da língua. Próximo tema, vamos falar agora um pouquinho de vulvovaginites, um tema de ginecologia. É um tema que a gente sabe que a banca do Revalida, do INEP, gosta bastante, tanto na prova teórica quanto nas questões discursivas, então é importante a gente lembrar que isso também pode ser cobrado numa prova prática. Então, como que isso pode cair, né? Uma paciente jovem que procurou o pronto-socorro falando que está com corrimento vaginal há 2 dias. E aí a ideia é que, nesses 10 minutos de estação, a gente realize uma anamnese, um exame físico completo, dê o diagnóstico da paciente, indique um tratamento adequado e institua medidas de promoção de saúde e esclareça dúvidas. Então, é mais uma situação que é importante a gente lembrar sempre da promoção de saúde para as pacientes. Então, o que merece atenção aqui, né? Anamnese e exame físico bem feitos são indispensáveis. Quando a gente fala de vulvovaginite, na maioria das vezes a gente vai dar um diagnóstico clínico, baseado na história que a paciente conta e naquilo que a gente obtém no exame físico. Então, esse é o momento da gente brilhar, da gente tirar uma história bem completa, fazer um exame físico bem feito. Com isso, a gente vai conseguir chegar na resposta e vai conseguir gabaritar o checklist e tirar uma boa nota numa prova prática.
Então, o que é importante, né? Estamos falando de vulvovaginites, a gente vai pensar numa anamnese geral, que a gente deve fazer para todas as pacientes, mas tem alguns elementos aí que fazem parte de uma anamnese mais direcionada. O que a gente tem que perguntar para a paciente? Quando que começou esse corrimento? Quais são as características do corrimento? Se tem algum odor associado? Qual que é a cor? Como que é a sensação? Você acha que é um corrimento mais líquido? Ele é mais grumoso? Isso é muito importante. Tem algum sintoma associado? Tá com prurido? Tá com alguma irritação na região genital? Teve algum fator que a senhora acha que desencadeou, né, esse corrimento? Então foi logo depois da menstruação, depois de uma relação sexual? Como é que foi isso? E se a paciente já teve um quadro parecido antes? Às vezes a paciente vai te contar que ela já teve um corrimento muito parecido com aquele antes e que ela usou o remédio X e que ela melhorou. Então essas são pistas que a gente também deve questionar para a paciente até para a gente fornecer uma assistência mais adequada, de repente entender se ela não está tendo um quadro de vulvovaginite de repetição. No exame físico, a gente sempre vai fazer o exame físico geral da paciente, o exame físico ginecológico completo, mas de uma forma direcionada, quais são os elementos que devem chamar a nossa atenção, né, no exame físico ginecológico? O exame especular, porque é aí que a gente vai olhar como que está o aspecto do colo uterino dessa paciente. Será que esse colo está inflamado? Será que a gente já tem um sinal, um colo em framboesa, em morango? Como que estão as paredes vaginais? A gente tem secreção acumulada nessa parede? Quais as características dessa secreção? Tem hiperemia? Não tem? O pH vaginal é um elemento que costuma ser fornecido, né, sempre que a gente tem questões sobre vulvovaginites, porque ele vai ajudar a gente no nosso raciocínio diagnóstico. Teste das aminas também é importante, então é bom questionar se foi feito o teste das aminas, porque se tiver sido questionado, pode ser um pontinho a mais, se tiver sido realizado, pode ser um pontinho a mais que você vai garantir. E o exame a fresco da secreção vaginal, que é um dado que muitas vezes é fornecido também para tentar ajudar a estabelecer o diagnóstico adequado da vulvovaginite. Então aqui eu separei algumas imagens que podem aparecer na prova de vocês, né, quando a gente fala de exame especular. Então na primeira imagem a gente tem um exame especular normal. Repare que a mulher que não tem vulvovaginite, ela tem um pouquinho de secreção na região genital, isso é esperado, mas é uma secreção que tem características de ser fisiológica. Então ela não tem odor associado, ela não causa nenhum tipo de sintoma, ela tem uma quantidade que não é muito abundante, então isso é o que a gente considera uma secreção fisiológica e um colo uterino de aspecto normal. Do lado a gente já tem uma imagem que sugeriria uma vaginose bacteriana, então aquele corrimento mais branco, mais acinzentado, dá pra ver que o colo tá um pouquinho mais hiperemiado e a quantidade é um pouco maior. Aqui na imagem a gente não tem nenhum dado de cheiro, né, mas também chama atenção na vaginose bacteriana um odor forte, um odor desagradável. Na terceira imagem, a gente tem o que seria um exame especular típico de uma paciente com candidíase. Então, chama atenção que é um corrimento mais grumoso, né? Ele lembra uma coalhada, ele lembra uns grumos meio brancos. E também, se a gente olhar com bastante atenção, a gente vai ver que tem uma hiperemia da região do colo do útero e também das paredes vaginais. Então, nessa última imagem, a gente vê um colo aí com um aspecto mais, com esses pontinhos vermelhos mais escuro, que a gente fala que é um colo em framboesa, um colo em morango, e esse corrimento mais bolhoso, que são os sugestivos da tricomoníase. Aqui a gente tem um fluxograma da investigação das vulvovaginites, então o que é importante, né? Se a gente tem uma paciente que tem uma vulvovaginite e eu já tenho a informação de que ela tem um pH acima de 4,5, a gente vai ver como que é a característica desse corrimento, se tem um odor fétido ou não, e se o teste das aminas é positivo. Se a resposta para essas perguntas for sim, a gente está diante de dois diagnósticos possíveis. Ou essa paciente tem uma vaginose bacteriana ou tem uma tricomoníase. Então aqui seria interessante a gente lançar a mão do exame a fresco, porque ele vai ajudar a gente a diferenciar. Se eu tiver no exame a fresco clucells, eu vou pensar numa vaginose bacteriana. Agora, se eu vir protozoários flagelados, a nossa principal hipótese diagnóstica vai ser uma tricomoníase. E quando eu estou diante de uma paciente com pH abaixo de 4,5, é importante a gente olhar o quadro clínico, né? Então, se a paciente tem um prurido associado, um corrimento mais grumoso, a gente faz a microscopia e vê hifas, leveduras, nosso diagnóstico mais provável é uma candidíase. Agora, se na microscopia a gente vai ter só um aumento de lactobacilos, a gente já vai pensar numa vaginose citolítica. Separei aqui para vocês, para ficar um pouquinho mais claro, né, uma tabela com os principais diagnósticos diferenciais quando a gente fala de vulvovaginite. Então, vamos falar um pouquinho de cada um. Primeiro, a gente tem que lembrar da vaginose bacteriana, que é justamente a causa mais comum de vulvovaginite. Então, qual que é o agente, né? Principalmente bactérias anaeróbias, a gente lembra muito da Gardnerella, mas é importante saber que ela não é o único agente que pode causar a vaginose bacteriana. O quadro clínico é caracterizado por um corrimento com odor fétido, um corrimento mais acinzentado, meio branco. O pH é acima de 4,5. Se a gente faz a microscopia, a gente vê a presença de clucells e o teste das aminas é positivo. O tratamento pode ser feito com metronidazol, tanto por via vaginal quanto por via oral.
Outro diagnóstico importante é a candidíase vaginal. Essa é causada por um fungo, que é a cândida, que pode ser de várias espécies diferentes. Os principais sintomas, então, são prurido, um corrimento branco, grumoso, que fica aderido às paredes vaginais. E chama a atenção que às vezes esses pacientes têm também uma hiperemia de paredes vaginais e de vulva. O pH costuma ficar abaixo de 4,5, um pH um pouco mais baixo. Na microscopia, a gente pode ver hifas com leveduras e leucócitos aumentados e o teste das aminas é negativo. O tratamento aqui vai ser feito com antifúngico ou por via vaginal ou por via oral. Então, é muito comum a gente prescrever nistatina, miconazol. Esses são alguns dos tratamentos possíveis para a candidíase vaginal. E aí, por fim, a gente tem a tricomoníase, que é causada pelo tricomonas vaginalis. O que chama a atenção aqui é que, além desse corrimento, que costuma ser amarelado e mais bolhoso, a gente também vai ter um colo uterino que tem algumas características. Ele fica mais friável, ele pode ter aqueles pontinhos, né, que a gente viu que caracterizam um colo em framboesa ou um colo em morango. O pH também é acima de 4,5. Na microscopia, a gente vai ver um protozoário flagelado e pode ver leucócitos aumentados. E o teste das aminas também é positivo. O tratamento pode ser feito com metronidazol também, mas aqui a gente vai usar o metronidazol só por via oral, a gente não usa por via vaginal. E lembrar que na tricomoníase a gente tem que lembrar de tratar parcerias sexuais também das últimas semanas, dos últimos meses dessa paciente. Como que pode aparecer essa microscopia? A gente fala bastante, né, da microscopia a fresco, mas como que isso pode aparecer na prova de vocês? Então, eu separei aqui, né, o que que é? Essa primeira imagem, ela mostra uma microscopia normal. Então, a gente tem uma célula, a gente tem alguns bacilos ali espalhados, mas tudo em quantidade fisiológica. Na segunda imagem, a gente já tem as clue cells, né? Tá vendo como tem um monte de agente ali grudado nessas células? Isso não é esperado. Então, isso é o que caracteriza justamente as clue cells, que são típicas de vaginose bacteriana. Na terceira imagem, a gente tem uma paciente com candidíase, então a gente consegue ver essas hifas aí, né, que parecem uns bambuzinhos que estão ali, que aparecem ali na nossa imagem de microscopia. Então, quando a gente vê isso, a gente deve desconfiar de uma infecção fúngica, de uma candidíase. E por fim, a gente tem esse protozoário flagelado, que é o característico da tricomoníase. Então, tudo isso pode aparecer, qualquer uma dessas imagens pode aparecer na prova de vocês e provavelmente vai aparecer para ajudar vocês a chegarem no diagnóstico da paciente. Então, por isso que é importante a gente entender quais as alterações esperadas de acordo com o diagnóstico. Agora a gente vai voltar para a obstetrícia e vamos falar sobre trabalho de parto prematuro. Como que isso pode ser cobrado na prova de vocês, né? Então aqui a gente tem um caso clínico de uma paciente secundigesta que está com 32 semanas e procurou o pronto-socorro falando que está com contrações uterinas dolorosas há 1 hora. Então quais são as tarefas aqui, né? Nos próximos 10 minutos da estação você deve realizar a anamnese e exame físico dessa paciente, dar o diagnóstico, solicitar os exames complementares pertinentes e indicar quais as condutas obstétricas recomendadas para essa paciente. Então, por que eu escolhi esse tema, né? É um tema que tem grande chance de cair na prova de vocês e também é um tema que demanda uma série de condutas. Então, é muito importante a gente sempre sistematizar, né? Sempre que a gente tem um tema que a gente tem que lembrar de várias coisas diferentes, como que a gente vai fazer isso para a gente não correr risco de esquecer de nada no momento de prova prática, que é o momento que a gente fica naturalmente mais tenso e mais ansioso. Então, por definição, o que é um trabalho de parto prematuro? É aquele trabalho de parto que teve início antes de 37 semanas completas de gestação. A gente não pode confundir o conceito de trabalho de parto prematuro com o conceito de falso trabalho de parto. Então, o que é o trabalho de parto prematuro? A gente tem que ter contrações uterinas regulares, dolorosas, que levam à modificação do colo do útero antes de 37 semanas completas de gestação. É a mesma definição que a gente tem de trabalho de parto, a diferença é que vai ser antes de 37 semanas completas de gestação. Existem aquelas pacientes que procuram um pronto-socorro porque elas estão com contrações uterinas antes de 37 semanas. Só que quando a gente vai avaliar, a gente vê que são contrações uterinas irregulares, né? Podem ser contrações de treinamento, ou muitas vezes a gente tem até mesmo um útero irritável, que é algo que pode ser desencadeado por uma vulvovaginite ou por uma infecção de trato urinário, mas quando a gente avalia, a gente vê que essas contrações elas não levam à modificação do colo uterino, essa paciente não está em trabalho de parto. Então é muito importante a gente saber diferenciar, porque a conduta vai ser completamente diferente para cada uma dessas pacientes. Dos exames complementares que a gente deve lembrar nesse cenário, é importante sempre a gente avaliar um hemograma dessa paciente, exame de urina ou urocultura até para a gente avaliar se ela não está com uma infecção de trato urinário, e a pesquisa do estreptococo do grupo B, porque é muito importante a gente saber se essa paciente é candidata ou não a receber antibiótico profilaxia.
Aqui eu separei da forma mais resumida possível as principais condutas, né? Então, quando a gente tem uma paciente com trabalho de parto prematuro, que tem uma idade gestacional entre 24 e 34 semanas, é importante a gente lembrar que ela é elegível para a corticoterapia para maturação pulmonar fetal. Então, para essa paciente, vai ser interessante a gente inibir o trabalho de parto, a gente fazer uma tocólise. A inibição tem justamente a finalidade de garantir que a gente ganhe um pouquinho de tempo para tentar maturar o pulmão desse bebê. Porque caso essa paciente, de fato, né, entre em trabalho de parto novamente, caso falhe a inibição, ou mesmo ela consiga inibir esse trabalho de parto, mas esse bebê venha a nascer antes de 37 semanas, a gente garante um pouquinho mais de maturidade, diminui as chances dele ficar numa UTI neonatal com desconforto respiratório. Então, as principais medicações que a gente usa são atosiban endovenoso, nifedipino por via oral e terbutalina por via intravenosa. Outra coisa, então, né, que a gente lembra é a corticoterapia. A gente faz a tocólise pensando nela. Daí, então, vai ser a mesma idade gestacional, entre 24 e 34 semanas. Lembrar que além da maturação pulmonar, a gente também tem uma diminuição de risco de hemorragia intracraniana e até mesmo de enterocolite necrotizante. Então, por isso que é tão importante a gente não esquecer da corticoterapia. Os esquemas preconizados são betametasona, que em geral a gente faz 12 mg por dia por 2 dias, ou dexametasona 6 mg de 12 em 12 horas. Outra coisa importante é lembrar da neuroproteção desses bebês. Então, se é um bebê que tem alta probabilidade de nascer, né, nas próximas 24 horas e tem uma idade gestacional abaixo de 32 semanas, então até 31 semanas e 6 dias, ele também é candidato a receber sulfato de magnésio. Na verdade, a gente faz para gestante, né, sulfato de magnésio, na dose de 4 gramas intravenosa, depois a gente fica fazendo 1 grama EV de 1 em 1 hora, e aqui não tem nada a ver com prevenção de eclâmpsia. Aqui a ideia é a gente fazer uma proteção do sistema nervoso desse bebê para diminuir a chance de ter hemorragia, de ter complicações, considerando que é um bebê que tem grande chance de nascer antes da hora. E aí a profilaxia para estreptococo do grupo B também é super importante, então eu separei aqui esse fluxograma para a gente não confundir. Lembrar que a gente não vai fazer essa profilaxia para pacientes que eu já sei que tem o status de colonização para estreptococo do grupo B negativo. Então, se mesmo sendo um trabalho de parto prematuro com 35 semanas, por exemplo, essa paciente já coletou a pesquisa de estreptococo e eu sei que é negativa, a gente não vai se preocupar de fazer antibiótico. Agora, se for um status desconhecido, em pacientes que entraram em trabalho de parto antes de 37 semanas, a gente vai coletar a pesquisa de estreptococo para a gente ter esse resultado quanto antes e já vai começar a antibiótico profilaxia, que pode ser feita com penicilina B, G, né, por via endovenosa, que é a nossa primeira opção. A gente faz 5 milhões de unidades intravenosas e depois deixa uma manutenção de 2,5 milhões a cada 4 horas. E uma alternativa é a gente usar a ampicilina, na dose de ataque de 2 gramas intravenosa e depois a gente deixa 1 grama a cada 4 horas. E aí, uma vez que a gente tem um estreptococo, então, ou positivo, a gente já sabe que é positivo, ou desconhecido e é uma paciente que entrou em trabalho de parto prematuro, a gente tem a indicação de fazer essa profilaxia com antibiótico. Parece muita coisa, né? Parecem vários detalhes que a gente tem que lembrar, idade gestacional específica, para que serve cada coisa, mas a dica é, tá na dúvida? Leia as instruções, né? Então é muito comum que a própria instrução ali da prova, as tarefas que são dadas, elas já te deem um direcionamento daquilo que é esperado de você. Então, achou que falou tudo, mas não tem certeza? Volta, lê de novo as instruções, vê aquilo que tá faltando, vê aquilo que você não fez, porque às vezes a gente até termina antes da hora prova e tá faltando coisa, né? E se a gente tivesse voltado e relido ali as instruções, a gente ia lembrar de alguma outra coisa que poderia angariar um pontinho a mais. Então, na dúvida, é importante tentar sistematizar, né, tudo que deve ser feito, mas na hora da prova, leia as instruções porque elas são valiosas. Agora a gente vai falar de novo de ginecologia, vamos falar sobre sangramento uterino anormal. Esse é um tema quente, viu, gente? Como que isso pode ser cobrado na prova de vocês? A gente pode ter uma mulher de 42 anos, diabética, que procurou o pronto-socorro falando que está com sangramento vaginal aumentado há 4 meses. E aí a gente tem 10 minutos para executar as seguintes tarefas que são: anamnese do exame físico completo. Olha a importância da anamnese do exame físico, que estão aparecendo em praticamente todas as estações aqui fictícias que a gente colocou para vocês. Informar quais são as hipóteses diagnósticas, solicitar os exames complementares pertinentes e instituir um tratamento para a principal hipótese diagnóstica. Então, essa é uma estação que poderia sim cair para vocês. Quando a gente fala de sangramento uterino anormal, como que a gente vai descobrir qual que é a causa do problema, né? Então, muitas das vezes a gente vai precisar de um exame de imagem complementar ou um exame laboratorial, mas a investigação ela começa ali no consultório, né? Ela vai começar com anamnese bem feita, anamnese direcionada e exame físico direcionado.
Então, a gente tem que perguntar para essa paciente, desde quando que você está sangrando muito? Qual que é a duração desse sangramento? Quantos absorventes a senhora precisa usar por dia? Quando sangra, tem a saída de coágulo ou não? Tem algum sintoma associado? Está sentindo fraqueza, mal-estar, generalizado, algum outro sintoma novo? Tem dor associada? A senhora já tinha dor antes, é uma dor que começou agora? Tudo isso são informações que vão direcionar o nosso raciocínio para uma etiologia específica. E no exame físico, é importante a gente lembrar do exame físico abdominal. Às vezes, só a gente fazer uma palpação abdominal dessa paciente, a gente vai ver que tem um útero muito aumentado. Isso já vai dar uma pista do que pode estar acontecendo com essa paciente. O exame especular é imprescindível, né? A gente tem que olhar o colo do útero para ver se essa paciente não tem, de repente, uma neoplasia de colo uterino que está causando esse sangramento. A gente consegue caracterizar também pelo exame especular a quantidade de sangramento que essa paciente tem. E aqui também vai merecer destaque o toque vaginal. Então, em ginecologia, o toque vaginal ele é sempre bimanual. A ideia é que a gente introduza 1 ou 2 dedos no canal vaginal da paciente e com a outra mão a gente vai na região do abdômen. Por que é tão importante a gente fazer isso? Porque é nesse movimento que a gente vai conseguir estimar o volume uterino da paciente. Por mais que a gente já desconfie que talvez vá pedir um ultrassom, nesse momento a gente já consegue entender se é uma paciente que está com o útero aumentado ou não. De repente, na própria palpação, a gente já sente que tem um mioma, que tem alguma coisa distorcendo a anatomia dessa paciente. Então, tudo isso a gente consegue caracterizar, né, com o exame físico, com toque vaginal bimanual. A gente consegue avaliar também a região anexial, né, ver se essa paciente está com alguma massa anexial, alguma alteração. Tudo isso faz com que seja muito importante a gente lembrar dessa etapa do exame físico. E sobre as causas, né, a gente tem aquele acrônimo que a gente já conhece, que é o PALM e COIN. Então, o PALM, ele diz respeito às causas estruturais de sangramento uterino anormal, que as principais vão ser pólipos, adenomiose, leiomioma e malignidade ou hiperplasia. E a gente tem o COIN, que daí seriam as causas não estruturais, que seriam coagulopatias, disfunção ovariana, endométrio, iatrogênica e aquelas causas que não são classificadas porque são menos comuns. Como que a gente vai pedir exames, né? Tudo sempre vai ser guiado pela nessa hipótese diagnóstica, né? Então é importante a gente avaliar se essa paciente te conta que ela tá sangrando bastante, será que essa paciente já tá evoluindo com alguma complicação por conta desse sangramento? Será que ela tá com uma anemia? Nesse momento é importante a gente avaliar o hemograma completo dessa paciente, ou pelo menos um HB e um HT. Coagulograma vai ser importante, especialmente se a gente desconfiar de uma coagulopatia. O TSH pode ser importante porque a gente sabe que distúrbios de tireoide podem levar a um sangramento uterino aumentado, e a prolactina também entra nesse mesmo raciocínio. De exames de imagem, eles acabam sendo indicados principalmente para pacientes que a gente desconfia de causas estruturais. O ultrassom transvaginal é um exame super disponível, que a gente muitas vezes consegue fazer, inclusive no contexto de pronto-socorro, e que vai dar bastante informação importante. Então, esse é um exame que, na maioria das vezes, a gente acaba solicitando. Em situações específicas, quando a gente já fez o ultrassom e viu que a paciente tem um pólipo, ou que ela tem uma hiperplasia de endométrio, ou uma paciente com um sangramento pós-menopausa, muitas vezes a gente lança a mão da histeroscopia, que é esse exame menos disponível, mas que olha dentro da cavidade endometrial. Então, a gente consegue avaliar como está o endométrio dessa paciente, a gente consegue ver se tem uma lesão ali. E, de repente, até propor uma biópsia, alguma coisa dirigida. A ressonância de pelve, ela entra num contexto daquelas patologias em que o ultrassom não resolveu. A gente não conseguiu esclarecer o que está acontecendo só com a ultrassonografia. Não é uma patologia que se beneficiaria de fazer uma histeroscopia. Muitas vezes a gente lança a mão da ressonância magnética de pelve. E se for no pronto-socorro? E se a paciente está sangrando e ela chegou no PS para você com sangramento aumentado? Para essa paciente, a gente vai focar naquelas causas que podem exigir uma conduta imediata, né? Então, o que pode fazer uma paciente que está com sangramento vaginal aumentado morrer se a gente não tomar uma conduta o quanto antes? Se ela tiver uma causa obstétrica, se for uma gestação ectópica rota, se essa paciente está, de repente, com um abortamento. Então, por isso que o beta-HCG acaba virando um exame muito importante quando a gente pensa em sangramento uterino anormal no contexto de pronto-socorro. Se é uma paciente que pode estar gestante, por mais que ela te conte que ela usa algum método contraceptivo eficaz, a gente sempre deve desconfiar e lançar a mão do beta-HCG. O hemograma vai ter uma importância muito grande para a gente pensar, inclusive, em como manejar essa paciente, se ela está com anemia, será que ela precisa de uma transfusão de hemocomponentes? Então, a gente vai conseguir avaliar isso através da hemoglobina e do hematócrito. E o ultrassom transvaginal é um exame bastante disponível. Então, a vantagem é que, de repente, a gente já consegue até definir uma etiologia para esse sangramento e tranquilizar essa paciente. Ó, você está sangrando bastante porque você tem um mioma, né? Então, precisa passar agora com um ginecologista no ambulatório para pensar em como que vai ser esse tratamento, se vai ser hormonal, se não vai ser, se vai ser cirúrgico. Então, por isso que o ultrassom acaba ganhando espaço também no contexto de pronto-socorro sempre que ele estiver disponível.
e como que a gente vai tratar o sangramento uterino anormal. Então, é óbvio que isso vai depender da etiologia desse sangramento, mas existem algumas medicações, existem algumas modalidades terapêuticas que a gente já deve considerar. Então, por exemplo, o ácido tranexâmico, né, e os anti-inflamatórios, eles são excelentes, especialmente num contexto de pronto-socorro. Aquela paciente que já veio sangrando bastante, a gente às vezes até já sabe qual que é a causa do sangramento, ela tem um mioma submucoso, ela tem alguma patologia que ela ainda não conseguiu fazer um tratamento definitivo, a gente pode prescrever o ácido tranexâmico e o anti-inflamatório para a gente garantir uma redução do volume desse sangramento e prevenir complicações para essa paciente. A gente também gosta bastante do tratamento hormonal, então a gente pode administrar tanto estrogênio junto com progesterona ou só progestagênio isolado, que eles também funcionam, e aí pode ser na forma de pílula, pensando em progestagênio isolado, pode ser na forma de um dispositivo intrauterino, um DIU, por exemplo, né? Então todas essas são medicações que a gente pode lançar a mão para fazer um tratamento clínico, e a gente tem também os análogos de GnRH. Os análogos de GnRH, eles vão causar um bloqueio ovulatório dessa paciente. Então, na verdade, eles não são um tratamento que a gente costuma prescrever para longo prazo, porque a gente pode ter repercussões como se essa paciente estivesse entrando numa menopausa, então a gente sabe que isso pode ter repercussão do ponto de vista cardiovascular, ósseo. Então, é uma medida, um tratamento que a gente costuma lançar a mão por curtos períodos, especialmente em pacientes que já estão se preparando para uma abordagem cirúrgica. Então, aquela paciente que está com uma anemia importante porque ela sangra muito, então a gente precisa compensá-la antes de fazer uma cirurgia. Essa pode ser uma paciente candidata ao uso de análogo de GnRH, porque a gente garante que ela melhore do ponto de vista clínico. Às vezes a gente já tem até uma regressão dessa lesão, se for um mioma, por exemplo, até que a gente consiga fazer um tratamento definitivo. E como tratamento cirúrgico que vai merecer atenção, né? A gente tem que entender o que está acontecendo para a gente entender qual cirurgia a gente vai fazer. Então, se é uma paciente que tem mioma, mas são miomas submucosos, ou então que tem um pólipo que está causando sangramento, para essa paciente pode ser interessante a gente fazer uma histeroscopia cirúrgica. A gente vai entrar com um aparelhinho dentro do orifício interno do colo do útero dessa paciente, vai olhar o endométrio e vai tirar aquilo que está causando o sangramento. Outra alternativa é a miomectomia. Às vezes a gente tem pacientes que têm miomas, mas não são muitos miomas, não são muito grandes, mas que ainda têm desejo reprodutivo. Então a gente pode, de repente, fazer uma cirurgia só para tirar o mioma, preservar o útero dessa paciente e garantir que ela possa ter uma gestação futura. E a esterectomia acaba entrando como uma opção para pacientes que têm adenomiose ou então que têm muitos miomas e que não têm mais desejo reprodutivo. Esse é o procedimento cirúrgico que a gente acaba recomendando. E no pronto-socorro, o que deve chamar a nossa atenção, né? Então, primeiro, garantir estabilidade hemodinâmica. Não é impossível a paciente chocar por conta de um sangramento uterino anormal, então a gente sempre tem que avaliar sinais vitais. Se a paciente está com alteração de sinal vital importante, a gente leva para a sala de emergência, faz uma expansão volêmica, às vezes até entra com droga vasoativa, avalia se é uma paciente candidata à transfusão de hemocomponentes ou não. E como medicação, o que a gente mais lança a mão aqui vai ser o ácido tranexâmico e o anti-inflamatório, né? Pensando em a gente parar com esse sangramento o quanto antes, controlar o sangramento de forma mais imediata. Agora a gente vai de novo para a obstetrícia, né? Vamos falar um pouquinho de puerpério, na verdade, sobre depressão pós-parto. Então aqui uma questão, né, uma tarefa que mostra como que isso poderia ser cobrado na prova de vocês. Uma paciente puérpera que está no 37º dia de pós-parto procurou o médico falando que está com tristeza, irritabilidade, que tem prejudicado as atividades diárias e os cuidados com o bebê há 2 semanas. E aí nessa tarefa o que a gente deveria fazer, né? Uma anamnese e um exame físico da paciente, informar as hipóteses diagnósticas mais prováveis e instituir um tratamento para essa principal hipótese diagnóstica. Por que esse é um tema tão importante, né? Porque é muito comum que depois que o bebê nasce, a gente não pense muito, né, na puérpera, a gente não olhe muito para ela, todo mundo muito interessado no bebê. E esse é um momento de grande risco para a paciente desenvolver algum transtorno psiquiátrico ali no puerpério, especialmente se é uma paciente que já tem algum fator de risco, que já tem algum histórico. Então é muito importante a gente ter em mente que a gente deve questionar ativamente na consulta de puerpério para a paciente se ela está se sentindo bem, se ela está com irritabilidade, com tristeza, se ela tem alguns dos sintomas que fariam a gente pensar em alguma alteração do ponto de vista de saúde mental para essa paciente. É importante ter em mente quais são os pacientes que têm maior risco de desenvolver esses transtornos, né? Então, adolescentes, pacientes que já têm um antecedente pessoal de depressão ou de ansiedade, se a paciente foi submetida a algum evento traumático durante a gestação, se o recém-nascido precisou ficar em UTI neonatal ou tem alguma doença grave que ameace a vida dele, eventos adversos obstétricos graves, e se a paciente tem pouco suporte social, aquela paciente que tem que fazer tudo sozinha, que não tem um apoio emocional, que não tem alguém que esteja ali junto dividindo as tarefas, as funções, isso também acaba sendo um fator de risco bastante importante para o desenvolvimento de transtornos psiquiátricos no puerpério.
E aí tem dois diagnósticos muito importantes, que esse a gente tem que sempre conseguir diferenciar, porque é como isso pode também aparecer numa prova prática, né? Então, o que é o blues puerperal? É um quadro transitório que a paciente fica com tristeza, com choro fácil, insônia, irritabilidade e ansiedade. Ele pode ter início, em geral, por volta do 3º dia pós-parto, mas qual que é a diferença? Ele desaparece espontaneamente cerca de 3 semanas após. Espontaneamente? Depende, né? Se a paciente tiver a oportunidade de ter aí um suporte, de passar por uma psicoterapia, a gente consegue melhorar esse tratamento, a gente consegue, inclusive, adiantar a regressão desse quadro. Mas mesmo pacientes que muitas vezes não são tratadas, acabam tendo uma melhora depois desse período aí de 3 semanas. Isso é muito diferente da depressão pós-parto. Na depressão pós-parto, a gente vai ter aquela paciente que tem um humor deprimido, que tem anedonia, essa perda de prazer, né, em fazer atividades que antes davam prazer, por pelo menos 2 semanas. E o que deve chamar atenção? Essa paciente vai ter um prejuízo nos cuidados do bebê e no autocuidado também, né, que é exatamente o que acontece com a paciente do caso clínico que a gente colocou de exemplo. Então, aquela paciente que te procura falando, eu não tô conseguindo cuidar do meu bebê, eu não tô conseguindo cuidar de mim, porque eu não tenho vontade, porque eu tô muito triste, porque eu não consigo fazer, porque eu tô ocupada, porque eu tô sentindo que eu sou uma péssima mãe. Em geral, esse quadro ele costuma ter início nas primeiras 4 semanas após o parto. E o que é importante aqui? A gente vai ter que investir num suporte familiar, é importante fazer psicoterapia, mas essa é a paciente que a gente vai precisar lançar mão de um tratamento farmacológico. E aí, a primeira linha de tratamento costuma ser os inibidores seletivos de recaptação de serotonina. Então, se isso cair numa estação, é algo que a gente deve lembrar que essa paciente sim se beneficia de um tratamento farmacológico. E aí a gente tem um espectro mais grave de todos, né, que é a psicose puerperal. Na psicose puerperal, o que chama a atenção, além de tudo isso, de todos esses comemorativos que a gente tem, essa é uma paciente que tem um risco de infanticídio e suicídio. Então é aquela paciente que ela pode ter alucinações, né? Ela começa a ter alterações muito mais graves e que muitas vezes colocam em risco a saúde e a vida desse bebê, inclusive a própria vida. Então essa é a situação em que a gente vai não permitir que a mãe fique sozinha com o bebê, a gente vai considerar uma internação para essa paciente, tanto para a gente garantir o bem-estar do bebê, quanto para a gente garantir que ela não faça nada contra si mesma. E o tratamento aqui vai ser um pouquinho diferente, porque a gente vai ter que lançar mão de antipsicóticos ao invés, né, do tratamento com inibidores seletivos de recaptação de serotonina. Outro tema super importante é anticoncepção. Adoro falar sobre anticoncepção, acho que é um tema super atual sempre e ao mesmo tempo um tema que tem tudo a ver com uma prova prática do Revalida. Então isso pode ser cobrado inclusive na forma de uma adolescente de 16 anos que procurou a OBS contando que iniciou a atividade sexual e que deseja iniciar o uso de algum método contraceptivo. E a ideia é que nos 10 minutos de estação você deveria fazer uma anamnese, exame físico da paciente, recomendar o método contraceptivo mais indicado para ela, instituir medidas de promoção de saúde, a promoção de saúde aparecendo aí de novo, e esclarecer as principais dúvidas dessa paciente. Sempre que a gente fala de anticoncepção, a gente tem um tripé de coisas que são mais importantes, os principais aspectos que a gente deve considerar para fazer a escolha do melhor método contraceptivo. Lembrar que essa é sempre uma decisão compartilhada, né? Não faz sentido que o médico escolha um método e ofereça para a paciente sem considerar aquilo que é a expectativa ou a demanda dela, por isso que esse já é o primeiro aspecto que a gente deve considerar. Qual que é a demanda da paciente? Quando ela te procura falando que ela quer um método contraceptivo, ela já tem uma bagagem. Provavelmente ela já tem um histórico de já ter usado algum método antes, ou de já ter ouvido falar de algum método específico. Ela já tem as próprias crenças, disseram para ela que tal método é perigoso, faz mal, causa isso, causa aquilo. Então é muito importante que no primeiro momento a gente entenda qual que é a demanda dessa paciente, qual que é a experiência dela em relação à contracepção, porque esse vai ser o nosso ponto de partida. Outro aspecto que a gente deve considerar são os critérios de elegibilidade da OMS. A OMS, ela elaborou critérios que mostram pra gente quão seguro é você usar ou não o método contraceptivo, a depender das condições de saúde da paciente. Então isso é imprescindível, a gente nunca deve prescrever um método que vai colocar a saúde e o bem-estar da paciente em risco. Por isso que esse é o nosso segundo aspecto que a gente não pode ignorar na hora de escolher um método contraceptivo. E por fim, não menos importante, a gente tem que considerar a disponibilidade desse método. Não adianta a gente prescrever para a paciente um método que ela não vai conseguir ter acesso no SUS, que ela não vai conseguir pegar na UBS. Porque daí a gente está fazendo um desserviço, essa paciente não vai conseguir ter acesso a esse método e de nada adiantou toda a nossa conversa e a gente ter prescrito. Então esse é o terceiro aspecto, a gente sempre tem que considerar quais os métodos que a gente tem acesso, que a gente tem realmente como oferecer para a paciente, para daí sim a gente fazer uma escolha individualizada e mais acertada.
Então, quando a gente fala de demanda da paciente, o que a gente pode avaliar, né? Quais perguntas que a gente pode fazer? Além da nossa anamnese geral, se ela tem alguma doença, se ela usa algum remédio, várias coisas que a gente já perguntaria para qualquer paciente, a gente tem algumas coisas que são especialmente importantes quando a gente fala de anticoncepção. Então, perguntar para a paciente, ela já usou algum método antes? Quais métodos ela usou? Ela se adaptou a esses métodos? Ela teve algum problema de saúde, alguma complicação? Quais doenças que essa paciente tem? Ela já teve história de evento tromboembólico alguma vez? Ou enxaqueca com aura? É importante a gente lembrar desses dois elementos porque eles vão contraindicar o uso de estrogênio. Então é uma informação super importante que não pode faltar na nossa anamnese. Ela usa algum tipo de medicamento que pode ter alguma interação com o contraceptivo? Isso precisa ser questionado. Qual que é o padrão menstrual dessa paciente? Às vezes a gente quer colocar um DIU de cobre, mas a gente sabe que ele pode aumentar um pouquinho o sangramento. Se é uma paciente que já te conta que tem um fluxo muito aumentado, talvez não seja a melhor opção para ela. Então, isso precisa ser questionado. E o comportamento sexual dessa paciente? É importante que a gente sempre lembre dessa paciente que mesmo que ela lance mão aí de um método contraceptivo eficaz, a gente vai precisar continuar com preservativo, a gente precisa continuar prevenindo IST. Então, é importante a gente aproveitar esse momento para entender como que é a dinâmica sexual dessa paciente e entender quais são as medidas de promoção de saúde que a gente pode implementar nesse momento. Em relação ao exame físico, né, além do nosso exame físico ginecológico completo que a gente sempre deve fazer, a gente tem algumas coisas que são mais importantes, né? Então, o peso e a altura da paciente, o IMC, a pressão arterial vai ser importante, porque se a paciente for hipertensa, isso vai mudar um pouquinho o nosso raciocínio, e o exame ginecológico, aí o exame ginecológico completo. O que é importante, né, numa estação prática sobre anticoncepção? Que você esteja apto, né, e disponível para responder dúvidas, porque é comum que nesse tipo de estação a paciente tenha dúvidas, né? Ela pergunte coisas sobre aqueles que são os aspectos mais importantes para testar o conhecimento do candidato, né? Então a paciente vai perguntar se ela pode usar estrogênio, a paciente vai perguntar como que ela deve começar a usar o método, como que funciona. Então, isso é muito importante, porque isso é uma forma, muitas vezes, da banca testar, né, e cobrar conhecimentos, e o candidato ele tem que estar bem atento em relação a isso. Perguntar sempre para a paciente, você tem alguma dúvida? Você entendeu tudo que eu te falei? Porque pode ser que seja uma oportunidade aí de garantir um pontinho a mais, que se você não perguntasse ativamente, aquilo não seria questionado e você não ia ter como mostrar o seu conhecimento em relação a esse tema. Separei aqui os critérios de elegibilidade da OMS, que seria aí o nosso segundo critério que a gente vai considerar para pensar em prescrever um método contraceptivo, e aí a gente vai ter 4 categorias principais. Então a gente fala que o método contraceptivo ele é considerado categoria 1 quando a gente pode usar ele sem restrições. É aquele método que não oferece nenhum tipo de risco para aquela condição de saúde que a gente está avaliando. Então a gente pode prescrever com tranquilidade. Categoria 2 é quando a gente até tem alguns riscos teóricos, mas que os benefícios superam esse risco. Então o uso ele é liberado. Se a gente tiver que escolher entre um método categoria 1 e categoria 2, do ponto de vista de segurança, o ideal é que a gente sempre priorize o categoria 1. Mas o categoria 2 também pode ser prescrito. A partir da categoria 3, aí a história já muda um pouco. Então, categoria 3 é aquele método em que os riscos superam os benefícios. Então, a gente já tem uma contraindicação relativa. Esse já é um método que não deve ser prescrito, exceto em situações muito excepcionais. Paciente que realmente não tiver nenhuma alternativa, mas isso nunca vai ser cobrado, dificilmente vai ser cobrado numa prova prática. Então, é bom a gente memorizar aqui. Categoria 3 a gente não vai prescrever. E categoria 4, aí realmente não tem como prescrever, porque é aquele que a gente tem um risco que é impeditivo, é proibitivo, é uma contraindicação absoluta. Então, métodos que são considerados categoria 4 pela OMS não devem ser prescritos. E quais são, né? No que se baseiam os critérios de elegibilidade? Principalmente condições de saúde que podem aumentar um risco de evento tromboembólico ou de alguma complicação associada ao uso tanto de estrogênio quanto de progesterona. Então, por isso que eu coloquei essa tabela com os principais contraindicações para a gente também ter isso em mente. Então, quando a gente pensa em estrogênio, quando que a gente vai contraindicar o uso de estrogênio num método contraceptivo para uma paciente? Se ela te conta que ela já teve uma trombose, que ela tem uma trombofilia, né? Se é aquela paciente que vai ser submetida a uma cirurgia de grande porte, a gente costuma suspender esses métodos contraceptivos com estrogênio na véspera para a gente não ter um risco aumentado de trombose, uma imobilização prolongada, aquela paciente que tem uma enxaqueca com aura, que são aqueles pontinhos brilhantes, aqueles sintomas, sinais neurológicos que podem acometer o paciente junto com a cefaleia, ou então se ela tem uma enxaqueca com mais de 35 anos. Pacientes tabagistas que fumam mais de 15 cigarros por dia e têm mais de 35 anos.
pacientes que tenham diabetes, hipertensão ou doença hepática descompensada, pacientes lactantes, né, ou que tiveram um parto há menos de 6 semanas, a gente também não costuma recomendar o uso de estrogênio, e a paciente que tem aquele câncer hormônio dependente, né, então um câncer de mama atual ou prévio, também a gente costuma evitar o uso de estrogênio nessas pacientes. E a progesterona, a gente tem uma lista de contraindicações um pouquinho menor, mas existem sim contraindicações. Então, paciente com câncer de mama atual ou que tem há menos de 5 anos, a gente também não vai evitar, né, de usar a progesterona. Pacientes com tumor hepático, com cirrose ou com episódio atual de trombose também é uma situação em que a gente evita o uso de progesterona. E quais são os métodos disponíveis, né? Então é importante a gente saber o que a gente pode oferecer para nossa paciente. Então a gente tem as possibilidades aí de tentar prevenir gestação com métodos comportamentais, que são principalmente tabelinha, avaliação do muco cervical, temperatura corpórea basal e coito interrompido. Importante, a gente não deve prescrever isso para paciente como uma possibilidade de anticoncepção, tá? Vão ter pacientes que vão aparecer aí no seu consultório, que vão aparecer na UBS falando que lançam mão de algum desses métodos, e aí o papel do profissional de saúde é esclarecer essa paciente, que esses são métodos que não são considerados eficazes, né? A chance dela ter uma gestação no momento em que ela não quer, né, uma gestação não planejada, não programada, é muito grande usando exclusivamente esses métodos. Se a paciente quiser continuar usando, isso é um direito dela, mas é muito importante que a gente forneça essa informação e que ela esteja ciente do risco que ela está correndo. Além disso, a gente tem os métodos de barreira. Então, chama a atenção principalmente o preservativo masculino, o diafragma. Eles merecem destaque porque eles acabam sendo úteis também para prevenir infecção sexualmente transmissível. Então, mesmo que a paciente te conte que ela optou por um DIU ou que ela optou por uma pílula, é importante a gente reforçar que ela deve manter o uso de preservativo de método de barreira para a prevenção de infecção sexualmente transmissível. A gente tem os dispositivos intrauterino, então DIU de cobre prata, dispositivo intrauterino de levonorgestrel. E aí é muito importante a gente considerar qual que é a disponibilidade desses métodos num contexto de prova prática para a gente ver qual método que a gente vai recomendar para paciente. Ainda nos métodos hormonais, a gente tem os progestágenos isolados, que podem ser orais, injetáveis ou pode ser na forma de implante subdérmico. E a gente tem os combinados, que em geral vão ser orais ou injetáveis ou anéis ou adesivos. E a gente tem as modalidades cirúrgicas, né, que para a mulher seria uma laqueadura tubária bilateral e para os homens a vasectomia. Contracepção de emergência é um tópico que também pode cair, né, numa prova prática. O que a gente tem que lembrar, né? Contracepção de emergência é quando a gente tenta evitar a gravidez depois de já ter tido um evento que pode causar a gestação. Então, ou é aquela situação em que a paciente não usava nenhum método contraceptivo, teve uma relação sexual sem uso de preservativo e agora ela tá com medo de ter ficado grávida, né? Então ela lança a mão desse método contraceptivo. Ou num cenário mais dramático, quando a gente tem algum paciente que é vítima de violência sexual, né? E não fazia uso de nenhum método contraceptivo eficaz, também são situações em que a gente precisa lançar a mão da contracepção de emergência. Os principais métodos disponíveis que a gente tem, então, são o levonorgestrel, né, na dose de 1,5 mg em dose única, ou 0,75 mg de 12 em 12 horas. Esse é o método que a gente mais prescreve, porque, especialmente em esquema de dose única, a gente já consegue, em uma única tomada, garantir uma proteção eficaz para essa paciente, diminuir a chance de ter efeitos colaterais, diminuir a chance dela não completar o tratamento e acabar tendo uma gestação não planejada. Além disso, a gente tem o método USP e a gente tem o DIU de cobre, que também pode ser usado para contracepção. O ideal é que a gente prescreva, que a paciente tenha acesso a essa contracepção até 72 horas após o evento. A gente até pode estender esse prazo para 5 dias após, mas aí a gente vai tendo uma redução importante da eficácia. Então começa a aumentar a chance de ter uma falha desse método e da paciente evoluir, de fato, com uma gestação. O que é importante a gente saber também, né? A gente tem contraindicações clássicas, por exemplo, para o uso de progestágenos, né? Que daí poderiam ser uma contraindicação para o uso de levonorgestrel. Mas quando a gente fala de contraceptivo de emergência, que vai ser um uso único numa situação muito pontual e muito específica, essas contraindicações acabam virando categoria 2, porque trata-se de um uso eventual. A gente não deve estimular que as pacientes fiquem usando contracepção de emergência, né? Inclusive, o sinal de que a gente precisa trocar um método contraceptivo ou precisa de um método mais eficaz é quando a paciente começa a ter que usar por muitas vezes a contracepção de emergência, mas a gente não deve ficar com medo de prescrever para uma paciente achando que ela pode ter uma contraindicação, porque trata-se de um uso eventual e a gente sabe que nesses casos o risco ele é muito menor de ter alguma complicação.
Uma mensagem que, assim, eu quero que vocês levem para a vida e levem para a prova é: anticoncepção em adolescentes é igual a LARC. O que são os LARCs? São os métodos contraceptivos reversíveis de longa duração. Então, eu acho que esse é um tema quente que pode cair na prova prática de vocês e que é muito importante a gente dominar, a gente entender como que a gente faz a anticoncepção de uma paciente que é adolescente, né? Então, o que é importante levar em consideração? O adolescente, ele tem direito à educação sexual, tem direito ao acesso à informação sobre contracepção, tem direito à confidencialidade. É importante que o adolescente que passa em consulta com o ginecologista tenha a segurança de que aquilo que ele está dizendo no momento de consulta não vai ser compartilhado com mais ninguém, né? Que ele vai ter a sua privacidade preservada. Sigilo sobre atividade sexual, né? E sobre prescrição de método contraceptivo é muito importante. Isso pode sim ser cobrado numa prova prática. Lembrar que quando a gente vai lançar a mão do método de longa ação, o ideal é que haja um compartilhamento dessa decisão com algum responsável. Por quê? Porque, em geral, a gente precisa de algum procedimento invasivo, né? Quando a gente pensa num dispositivo intrauterino, é um procedimento invasivo que tem risco de complicações, né? A gente precisa, se vai colocar também um implante, de repente, é um procedimento que a paciente vai ter que ter um cuidado ali depois que coloca aquele implante. Então, o ideal é que a gente consiga compartilhar essa informação com algum responsável do paciente que esteja ciente da adoção desse método, até para ajudar com as medidas para segmento ali, para o controle depois que a gente tem adesão a esse método contraceptivo. E aí, falando de LARCs, então, quais são os principais, né, que a gente tem? A gente já viu que eles são reversíveis e são de longa duração. A grande vantagem é que eles não dependem da usuária, né, não depende da nossa memória, não depende de nenhum comportamento específico. Por isso que eles acabam sendo tão benéficos quando a gente pensa especialmente em adolescentes e em populações vulneráveis, né? Então, pacientes usuários de droga, pacientes que têm muitas relações sexuais aí sem uso de preservativo. Então, para esses pacientes é muito importante que a gente pense sempre numa contracepção reversível e de longa duração e que não dependa da memória. E aí, os três principais métodos que a gente vai ter à disposição são dispositivo intrauterino de cobre, dispositivo intrauterino de levonorgestrel e o implante de etonogestrel. Então, eu vou falar brevemente sobre cada um deles. O DIU de cobre, inclusive, num contexto de prova prática, grandes chances de ser esse o tratamento que vocês devem propor, pensando que ele é um método extremamente disponível, então por isso que ele acaba sendo a primeira escolha. Ele tem uma ação espermatotóxica e, ao mesmo tempo, causando uma inflamação do endométrio. Os principais efeitos colaterais podem ser uma mudança do padrão de sangramento, né? Então, um sangramento uterino aumentado ou uma dismenorreia. Tem uma eficácia de até 10 anos, né? Especialmente quando a gente pensa no DIU de cobre ou DIU de cobre prata. E como contraindicações, a gente vai ter malformação uterina congênita ou doença de Wilson ou algum quadro infeccioso agudo. Já o DIU de levonorgestrel, esse é um método que não é tão disponível. A gente vai ter alguns serviços que vão oferecer, né, pelo SUS esse método, mas muito mais para tratar sangramento uterino normal do que pensando só em contracepção. Ainda assim, é importante a gente lembrar do mecanismo de ação, que é o espessamento do muco cervical, atrofia de endométrio, bloqueio de ovulação em até 20-25% das pacientes, não é em todas. Pode ter como efeito colateral um sangramento não programado. A duração desse método é de 5 anos e como contraindicação a gente vai ter câncer de mama, malformações milerianas, pólipos ou miomas que distorçam a cavidade endometrial, além de quadros infecciosos agudos. E aí, por fim, a gente tem o implante de etonogestrel. Esse é um método que também é importante a gente levar para a prova, porque ele tem a vantagem dele ser altamente eficaz. Ele é mais eficaz do que a laqueadura, né? Ele é um método que bloqueia a ovulação, causa um espessamento do muco cervical, pode ter como efeitos colaterais esses sangramentos não programados, tem uma duração de 3 anos e justamente por ele ser muito eficaz, ele é recomendado para mulheres que não podem engravidar de jeito nenhum. Então, aquela paciente que tem uma cardiopatia grave, que se ela engravidar, ela tem risco de morte, né? Ou então aquela paciente que é uma adolescente, que a gente sabe que tem um comportamento sexual de risco, pode ser uma forte candidata para a gente prescrever um implante de etonogestrel, paciente usuária de droga. Então, para essas populações específicas, o implante de etonogestrel acaba sendo uma opção bastante interessante. Falei bastante já, mas agora eu queria só dar uma passadinha por 2 outros temas que eu acho que são apostas bem quentes, aí temas que podem cair na prova de vocês e que eu acho que é importante a gente ter isso bem fresquinho para garantir, aumentar as nossas chances aí de tirar uma boa nota. Então, o primeiro tema é colpostologia oncótica. A gente tem que lembrar, né, o que é a colpostologia oncótica. Também é conhecido como exame de Papa Nicolau, que é aquele exame que a gente usa para fazer o rastreamento de câncer de colo de útero. Então, o Ministério da Saúde recomenda que esse exame seja coletado de forma anual entre 25 e 64 anos para mulheres que já iniciaram atividade sexual com penetração vaginal. E se a paciente tiver 2 resultados consecutivos negativos, normais, a gente pode passar esse rastreamento e fazer de forma trienal. Existe aí um comentário sobre a possibilidade de ser incluída a pesquisa de DNA HPV
para rastreamento de câncer de colo de útero de ser implementado no Brasil, mas a gente ainda não teve mudança do nosso protocolo. Então é importante a gente saber que existe essa possibilidade, que existe uma conversa sobre isso, mas por enquanto o rastreamento de câncer de colo de útero aqui a nível Brasil todo é feito com a colpostologia oncótica. Uma ferramenta muito importante que a gente deve lembrar sempre de lançar a mão, inclusive quando a gente fala de promoção de saúde, pensando, né, em prevenção de câncer de colo de útero, é a vacinação contra o HPV. Então é importante a gente lembrar como que é feita essa vacinação. Aqui no Brasil ela é feita pelo Programa Nacional de Imunização, então o SUS ele oferece vacina contra HPV. A vacina que é oferecida é a quadrivalente, então ela cobre 4 sorotipos, 6, 11, 16 e 18. E para quem que ela é oferecida, né? É oferecida para meninas e meninos entre 9 e 14 anos em esquema de dose única, e essa foi uma atualização que a gente teve, porque antes era um esquema de 2 doses, mas agora a gente recomenda a dose única. Para homens e mulheres imunossuprimidos que tenham entre 9 e 45 anos, então o que seria imunossupressão? Pessoas que vivem com HIV ou AIDS, pessoas transplantadas de órgãos sólidos ou com doenças hematológicas, tratamentos oncológicos. E a ideia é que seja feito um esquema de 3 doses, com 0, 2 e 6 meses. E também a gente consegue oferecer essa vacina para vítimas de violência sexual que não receberam, né, a imunização ali entre 9 e 14 anos. Então seriam pessoas entre 15 e 45 anos em esquema de 3 doses, 0, 2 e 6 meses. E aí coloquei aqui do lado um quadrinho só para a gente lembrar, né, o que a gente faz quando a gente recebe um resultado de Papa Nicolau, de colpostologia oncótica. É importante a gente saber qual que vai ser a conduta recomendada. Então o que é legal desse quadro que eu coloquei? Aqui a gente tem as principais alterações, aquelas siglas, né, que costumam aparecer quando a gente coleta a colpostologia oncótica e qual que é a conduta, o que a gente vai fazer em cada um dos cenários. Já para vocês entenderem, a gente tem duas situações que eu deixei em verde, que são o ascus e o L-sil. Por que eu deixei com cores diferentes, né? Porque quando a gente tem um resultado de colpostologia oncótica ascus ou L-sil, a gente não necessariamente vai encaminhar essa paciente para colposcopia. Se é a primeira vez que ela tem esse resultado alterado, a gente vai olhar a idade da paciente. Então, se veio um ascus e a paciente tem menos de 25 anos, a gente só vai repetir esse exame em 3 anos. Se veio um ascus e a paciente tem entre 25 e 29, a gente vai repetir em 12 meses, em 1 ano. E se veio um ascus e é uma paciente que já tem a partir de 30 anos, a gente vai repetir em 6 meses. A gente só vai pensar em fazer colposcopia para essa paciente se já for o segundo resultado alterado, se a gente repete a colpostologia oncótica e vem um ascus novamente. Para o L-sil é muito parecido, só muda um pouquinho a questão da faixa etária. Então, se ela tem menos de 25 anos e vem um L-sil, a gente vai repetir em 3 anos. E se ela tem a partir de 25 anos, a gente vai repetir em 6 meses. Tirando essas duas situações que eu expliquei para vocês, todos os outros resultados, né, que estão aí em laranja, ASCH, AGC, AOI, HCIL, carcinoma invasor, né? Então tudo isso a gente vai encaminhar necessariamente essa paciente para colposcopia, que é aquele exame em que a gente olha o colo do útero como se fosse com um microscópio, né? E faz uso do ácido acético, faz uso do iodo para ver se tem alguma alteração, se tem alguma região que precisa ser biopsiada, ou até mesmo se a gente vai lançar a mão da estratégia ver e tratar. Então isso é importante vocês levarem para a prova de vocês, porque não é impossível que caia ali numa estação um resultado de colpostologia oncótica e que seja cobrado que vocês deem a conduta. Então, antes de se desesperar, acho que é mais importante a gente decorar os diferentes, né, em quais situações que a gente vai indicar de repetir a colpostologia oncótica e em quais situações que a gente vai encaminhar essa paciente para uma colposcopia. Outro tema importante, prometo que eu tô acabando, é a endometriose. Então a gente tem que lembrar que a endometriose ela é uma doença crônica estrogênio dependente, que é a principal causa de dor pélvica crônica. A dor pélvica crônica, ela é uma situação em que a paciente ela tem ao longo de anos ali da vida dela um quadro de dor que muitas vezes está associado com o ciclo menstrual, mas às vezes não tá, né, mas nem associado com o ciclo menstrual, e é uma patologia que é muito negligenciada, porque infelizmente no inconsciente coletivo a gente acha que é normal ter dor quando menstrua, né? Então essas pacientes que têm endometriose, em geral, elas acabam demorando muito para receber o diagnóstico adequado e para receber um tratamento adequado também. Quando que a gente vai desconfiar de endometriose, né? Então, se a paciente tiver os 6 Ds do quadro clínico, quais são esses 6 Ds, né? Uma dor pélvica crônica, dispareunia, que é a dor na relação sexual, dismenorreia, que é essa dor associada ao ciclo menstrual, disúria, que é a ardência para urinar, sintomas urinários pode ter hematúria também, dor ao evacuar e pode ter também sangramento nas fezes e dificuldade para engravidar. Algumas pacientes com endometriose têm uma distorção da anatomia das tubas uterinas, da região pélvica, que pode causar um quadro de infertilidade. Importante ter em mente que a dor ela não é proporcional à quantidade de implantes de endometriose, né? Então, às vezes a gente vai ter aquela paciente que tem um exame que mostra muitos e muitos focos de endometriose, uma endometriose profunda, e a paciente não vai ter sintomatologia,
dia, mas o contrário também é possível. A gente vai ter a paciente muito sintomática e quando a gente faz um exame de imagem, ela talvez não tenha tantos implantes assim. Isso pode acontecer. Para a gente diagnosticar essa patologia, além do quadro clínico, né, a gente pode lançar a mão da ultrassonografia transvaginal com preparo intestinal, então esse exame é muito importante. A gente faz um preparo do intestino da paciente para conseguir caracterizar melhor esses focos de endometriose. Ou então, a ressonância magnética de pelve. O padrão ouro, né, para a gente estabelecer esse diagnóstico, seria a gente fazer uma laparoscopia e fazer uma biópsia ali daqueles implantes de endometriose, mandar para um estudo anatomopatológico e confirmar que aquilo é implante de endometriose. Mas é um procedimento invasivo, muitas vezes a gente lança a mão da laparoscopia só quando a gente já vai tratar essa paciente e para o diagnóstico acaba preferindo ultrassonografia transvaginal com preparo intestinal e a ressonância de pelve. Como que é feito o tratamento da endometriose? Então a gente sempre lança a mão de cara, né? A gente sempre tenta fazer um tratamento clínico, que pode ser feito com bloqueio hormonal, então a gente pode lançar a mão de métodos contraceptivos para ter esse bloqueio hormonal, né? Então, progestágenos isolados ou métodos com estrogênio e progesterona, e os anti-inflamatórios acabam tendo uma importância aí pensando em tratamento sintomático. A paciente ela vai ter bastante dor, então prescrever analgésicos simples, anti-inflamatórios, para a gente garantir um pouquinho mais de qualidade de vida para essas pacientes. Existem situações em que a gente já vai considerar um tratamento cirúrgico, e aí são essas situações que eu listei aqui, né? Então, paciente que tem endometrioma, que é quando ela tem a formação do que parece ser um cisto, né? Que pode ser na região do ovário ali, que dentro a gente tem um conteúdo espesso de sangue, então é uma manifestação de uma endometriose mais profunda, mais grave. Se a gente tem um endometrioma que tem mais de 6 centímetros, a gente já considera um tratamento cirúrgico. Se a paciente tem lesão em ureter, se ela tem lesão no íleo ou no apêndice, também ela acaba tendo um risco aí de uma obstrução, de um acometimento de vias urinárias ou mesmo de trato gastrointestinal, que já indicaria um tratamento cirúrgico. Pacientes com lesão de reto sigmoide que tem um risco de obstrução, de fazer um abdômen agudo obstrutivo e ter complicações, a gente também costuma tratar cirurgicamente. Se a paciente não respondeu ao tratamento clínico e se é uma paciente que está tendo dificuldades para engravidar e a gente sabe que ela tem uma manifestação de endometriose que pode ter associação aí com essa infertilidade, também são pacientes que a gente considera o tratamento cirúrgico da endometriose. De uma forma geral, esses eram os temas que eu acho que eram mais importantes. Acho que aqui a ideia não é nem a gente ficar muito revisando assuntos, mas a gente entender qual que é a mentalidade de uma prova prática, né? Como que a gente deve encarar os temas quando eles aparecerem ali com as tarefas, o que a gente deve priorizar, o que a gente não pode deixar de fazer. Mas eu acho que a minha principal mensagem aqui é, vocês sabem muito, né? Vocês já chegaram até aqui. Então confiem na preparação que vocês fizeram ao longo do ano, confiem no conteúdo que vocês têm, no conhecimento que vocês têm. Prova prática tem muito do emocional ali do momento, então de conseguir controlar a ansiedade, de conseguir reagir bem àquele momento de pressão. Mas saibam que o conteúdo vocês têm. A ideia vai ser como gerenciar melhor o tempo, como garantir que eu vou conseguir transmitir para o meu avaliador aquilo que eu já sei e confiar em toda essa trajetória linda que vocês já fizeram até aqui. Boa prova! Se tiverem qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo, vai ser um prazer ajudar vocês nessa preparação.